as últimas palavras de Jesus. Na verdade, Jesus proferiu 7 frases, 3 delas nós vimos no domingo passado, e aqui eu abro um parênteses. Toda e qualquer mensagem aqui da nossa igreja, você pode assistir novamente, repartir, para compartilhar com outras pessoas. Entra no nosso no canal do YouTube, tá certo? CC Videira, lá você tem todas as nossas mensagens. E nós vamos estar estudando mais 4 frases de Jesus, as últimas palavras, porque nós entendemos que as últimas palavras de Jesus trazem encorajamento, trazem esperança, traz consolo para a nossa vida. E a primeira que a gente vai estudar hoje se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste, por que me abandonaste? Mateus registra essas palavras de Jesus, e eu creio que a primeira que às vezes muita gente tem dúvida: por que Jesus abre a sua boca, por que Jesus expressa, por que Jesus clama por Deus, por que Jesus ele sente, vê realmente na sua vida estabelecido esse abandono? Gente, eu acredito que ali na agonia de Cristo, você pode dizer agonia de Cristo, gente? Vamos lá, todo mundo, agonia, agonia de Cristo, dor de Cristo. Jesus estava tomando o meu lugar e o seu lugar. Imagine um grande julgamento. No banco dos réus está toda a humanidade, eu e você, toda a humanidade ali para ser julgada. Deus, o grande juiz, está ali para condenar a minha vida e a sua vida. E naquele momento da condenação, quando a sentença ia ser dada, e a sentença era morte, e naquela época, morte de cruz, uma pessoa se levanta e diz: eu tomo o lugar da humanidade, eu assumo o lugar da humanidade. Foi assim que Jesus Cristo fez. E aí o que é que acontece, gente? Quando um inocente se levanta e toma lugar de um culpado, o culpado é totalmente inocentado, e toda sentença, toda culpa cai agora naquele inocente que agora é culpado. E aí o que é que acontece? Assim como o juiz não tem intimidade e comunhão com o culpado, Deus não tem comunhão com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não tem comunhão com o pecado. Jesus recebeu todos os nossos pecados ali na cruz, foi condenado pela minha vida e pela sua vida. Ele tomou isso, e eu acho lindo quando diz isso. Paulo, escrevendo uma carta à igreja ali em Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo afirma: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se vestiu das nossas iniquidades. Isaías fala sobre isso, capítulo 53 do livro de Isaías. Se eu só citar, nós não vamos ler, mas Isaías 53 fala que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou toda a condenação na minha vida e na sua vida. Cristo ali na cruz foi tratado como nós merecíamos ser tratados, para que nós pudéssemos receber o tratamento que ele merecia ser tratado. Ou seja, ele foi rejeitado para que eu e você nós fôssemos aceitos. Ele foi abandonado para que eu e você fôssemos acolhidos. Ele foi esquecido para que eu e você nós fôssemos cuidados. O grito do abandono do filho abriu, foi uma declaração para a minha adoção, a minha e a sua adoção. A dor de Cristo, ele tomou a minha dor e a sua dor, ele assumiu naquela cruz. A outra coisa interessante que eu vejo também nessa dor de Cristo é a nossa jornada, gente. Outra perspectiva nessa agonia de Cristo é que nem sempre a nossa fé vai nos livrar da dor, nem sempre a nossa fé vai nos livrar de uma
temporal abandono. Nem sempre a nossa fé significa eu ter tudo o que eu quero. Eu acredito que fé não é ter tudo o que eu quero, mas crer que tudo que Deus tem para a minha vida é o melhor. O melhor. E nesse momento, gente, nós precisamos gerar da nossa vida, nós precisamos ter essa fé que significa conhecimento, essa fé que significa colocar o conhecimento em prática, responder ao conhecimento de Cristo, da palavra, obedecer, essa fé que muitas vezes nós estamos no caminho, no caminho do vale da sombra e da morte, mas a nossa fé, ela vai crescer por causa da esperança em Cristo Jesus. Eu quero declarar que Jesus Cristo tomou a minha dor, tomou a minha culpa, tomou o meu pecado. Ei, hoje, nesse lugar, nesse momento, acredite, naquela cruz, Jesus Cristo pagou pelo seu pecado, naquela cruz, Jesus tomou o seu lugar, naquela cruz, Jesus, toda e qualquer condenação sobre a minha vida e a sua vida estava em Jesus, graças a Deus, amém, gente? Segunda coisa, a outra frase que Jesus Cristo fala é em João capítulo 19, versículo 28. João 19, 28 diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: eu tenho sede, tenho sede. Se na primeira frase que a gente estudou aqui, a gente vê a dor de Cristo, a angústia de Cristo, agora nós vamos encontrar a humanidade de Cristo, a humanidade de Jesus. Eu acho interessante que muitas vezes as pessoas não entendem, as pessoas não percebem, mas Jesus Cristo era 100% homem. Jesus era 100% homem. Paulo escrevendo uma carta interessante, uma das que revela mais a pessoa de Cristo. Filipenses, ele escrevendo uma carta a Filipenses, capítulo 2, diz lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou, ou seja, não tomou, não quis, ele não quis a glória que ele tinha, o poder que ele tinha, tudo que ele tinha, o que ele tinha como rei, ele abandonou, e diz que ele assumiu a forma de homem, e diz que foi obediente até a morte, morte de cruz. Ali não estava Deus, ali estava Jesus Cristo humano, Jesus humano. Gente, humanidade, diga comigo, humanidade de Cristo. Vamos lá, todo mundo, humanidade de Cristo. O que é que isso me inspira? Se a dor de Cristo significa o que ele pegou, ele assumiu todos os meus pecados, ele pagou todos os meus pecados, a humanidade de Cristo significa, ele entende a minha vida e a sua vida, ele compreende o que você passa. Olha o que é que Paulo, na verdade, o autor do livro de Hebreus fala, Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, acompanhem comigo esse texto. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, nos apeguemos com toda firmeza à fé que professamos. Versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, gente, olha esse texto, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, nos aproximemos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Graça que nos ajude no momento da necessidade. De repente você está aqui angustiado, de repente você está vivendo um momento de angústia. Deixa eu te falar com você, Jesus Cristo passou por isso, ele conhece a tua angústia, ele conhece a tua depressão, ele conhece a tua dor. Ei, você passou ou tem passado um momento de injustiça, Jesus passou e ele entende muito bem o que é injustiça. Você de repente está passando por um momento de aflição, Jesus já passou por aflição. Ei, Jesus entende o teu coração, Jesus entende a tua vida, por isso que ele é digno de confiança. Explicar para você, ele diz assim, sumo sacerdote, essa figura pode ser
que você não tenha muito costume com as escrituras, deixa eu explicar para você. O sumo sacerdote, ela era a pessoa que estava entre Deus e entre os homens, entre Deus e entre os homens, ele ficava aqui. Ou seja, orações era feita para o sumo sacerdote, que era feita para Deus. Deus falava, o sumo sacerdote, ele era a pessoa. E uma vez por ano, ele entrava na presença ali de Deus. Deixa eu te dizer, querido, esse sumo sacerdote, essa pessoa, entre a minha vida e Deus, se chama Jesus Cristo. Ele é digno de confiança, ele é digno de confiança, porque se ele pagou pelos nossos pecados, ei gente, hoje eu te convido a confiar em Jesus, porque ele sabe a tua dor, ele sabe a tua tristeza, ele sabe o que você está passando, ele é digno de confiança. Ei, tudo o que eu e você, tudo que nós humanos passamos, Jesus, por isso que Jesus Cristo, nós entendemos essa questão da humanidade de Cristo, era preciso Jesus passar por tudo isso, para quê? Para que eu e você pudéssemos dizer o seguinte: eu vou entregar minha vida para Jesus, eu confio minha vida para Jesus, porque Jesus conhece a minha dor, Jesus conhece a minha dor, Jesus conhece a minha dor, e Ele tem poder de arrancar a sua vida, Ele tem poder de estar contigo nessa dor, Ele tem poder de caminhar contigo nessa situação, porque Jesus Cristo é poderoso. Ei, se apegue a Jesus, segure em Jesus, clame pelo nome de Jesus, creia no nome de Jesus, responda positivamente: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor, eu necessito do Senhor, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja sentindo, Jesus conhece perfeitamente a tua humanidade, porque Ele viveu essa humanidade, amém, gente? A outra coisa, eu tenho sede, Jesus se esvaziou, e quando Ele ressuscitou, Ele é digno de preencher a minha vida e a sua vida. Se Ele se esvaziou naquela cruz, na ressurreição, Ele assume o poder. Para quê? Porque muitas vezes nós buscamos preencher a nossa sede. Nós temos sede de reconhecimento, nós temos sede de afeição, nós temos sede de amor, nós temos sede. Quantas sedes nós temos? E quantas vezes nós procuramos saciar essa sede? Deixa eu te falar uma coisa. João registra uma conversa interessante que Jesus tem. Uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Essa mulher tinha sede, ela foi para um determinado local, isolado de tudo e de todos. E ali Jesus sai da multidão, Jesus tem um encontro com aquela mulher. E aí João registra essa conversa, e ela diz assim, no livro de João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A dor de Cristo, a humanidade de Cristo. Jesus conhece a minha angústia, Jesus conhece a tua angústia, mas Jesus tem poder de preencher a tua sede, Jesus tem poder de preencher a tua fome. Uma das maiores riquezas da nossa jornada com Deus é quando a gente percebe que a nossa busca para encher, a nossa busca para preencher, a nossa busca para matar a sede, a nossa busca para matar a nossa fome, nós não vamos preencher com coisas, nós não vamos preencher com relacionamento, nós não vamos preencher com dinheiro, nós não vamos preencher com nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje aqui nesse lugar, eu quero te falar de Jesus Cristo. Ele é aquele, se eu comer dele, eu nunca mais vou ter fome. Ele é aquele que, se eu beber dele, eu nunca mais vou ter sede. Ele é aquele que não apenas é necessário, ele é suficiente. Como o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele preenche. Jesus Cristo naquela cruz, a humanidade de Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele tem poder de hoje aqui nesse lugar começar uma história que vai preencher a tua vida, e você não vai mais procurar a preencher com outras coisas, mas Jesus Cristo vai ser necessário na tua vida. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. A outra frase representa a missão de Cristo. Missão de Cristo. João registra no capítulo 19, versos 29 e 30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre.
Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Diga comigo: agonia de Cristo, humanidade de Cristo. Diga comigo: missão de Cristo. Missão de Cristo. Por que Cristo morreu? A gente estava determinado. Jesus morreu naquela cruz porque era a missão dele. Um parêntese aqui. Quantas pessoas tentaram tirar Jesus da cruz? Quantas pessoas tentaram convencer Jesus de fugir da cruz? Quantos amigos, discípulos de Jesus, Pedro mesmo, disse assim: olha, não é preciso você fazer isso. Quem disse que o senhor vai morrer? Disse, ei, naquele momento, Jesus disse assim: afasta Satanás. Porque a missão de Cristo era o Calvário. A missão, diga comigo, missão de Cristo. E quando Jesus abre a boca e diz: está consumado, ele usa uma palavra que no mundo grego, no mundo romano, todo mundo conhecia. Ele usa a palavra tetelestai. Pronto, agora eu vou acertar. Tetelestai, diga comigo, tetelestai. É bom que quem fala em língua começa a dizer tetelestai. Então, tetelestai, diga comigo, tetelestai. Tetelestai significa várias coisas. O primeiro significado de tetelestai é pago. Diga comigo, pago. Diga comigo, pago. Quando a pessoa devia, tinha uma lista de dívida, e aí o credor chegava para ele e ia lá prestar conta. Quando ele pagava tudo, ele escrevia tetelestai, está pago. Ah, querido, quando Jesus diz assim, na cruz, está consumado, ele olhou para mim, para você, e diz assim: está pago, aquilo que você precisava fazer não precisa mais, porque eu fiz naquela cruz. Está pago, meu irmão, está pago, meu irmão, você não deve nada. Jesus Cristo pagou naquela cruz, Jesus pagou naquela cruz. Olha esse texto que Paulo fala, Colossenses 2, 13 e 14, Paulo afirma, eu amo esse texto, Colossenses 2, 13 e 14, a vós outros que estáveis mortos pelas suas transgressões e incircuncisão da carne, Jesus Cristo deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, nossos pecados, tendo cancelado, diga comigo, gente, tendo cancelado, vamos lá todo mundo, tendo o que, gente? Cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz. Tetelestai, está pago, consumado, está pago. A religião, as pessoas, a falta de entendimento é: faça tudo de bom, faça tudo que é possível, e Deus vai fazer por você. Ah, gente, tetelestai não significa isso, significa, Jesus diz assim: eu já fiz, e porque eu fiz, por causa do meu sacrifício, Deus vai fazer a respeito da tua vida, porque Jesus Cristo fez. O que é graça, gente? Graça não significa gratuidade. Graça não significa que ninguém pagou, pelo contrário, graça significa um preço alto foi pago, e esse preço alto, nada que eu faça, nada que você faça, nada vai chamar a atenção de Deus, nada vai chamar a atenção de Deus. Olha, você pode se rasgar, você pode fazer, e por favor, gente, não é uma crítica, né, mas só chamando a atenção, qualquer campanha para chamar a atenção de Deus, eu vou passar aqui 120 dias sem comer, vai morrer, né? Eu vou passar aqui um bocado de coisa, assim, quantas vezes nós temos a tendência de querer fazer alguma coisa para Deus. Ei, querido, a graça te diz assim: olha, faça boas coisas, sim, fazer boas coisas tem a sua importância, bons hábitos têm a sua importância, é uma resposta, é um fruto do Espírito da minha vida, mas deixa eu te garantir uma coisa: nada disso
nada disso se compara com o que Jesus Cristo fez na cruz. A graça aponta para Cristo. A graça diz assim: embora eu faça essas coisas, Cristo naquela cruz fez muito mais. E quando eu olho para aquela cruz, eu digo assim: tetelestai, está pago, os meus pecados, a minha dívida está pago. Ei, glória a Deus por causa de Jesus Cristo, graças a Deus, porque naquela cruz ele disse: está pago, está pago. Amém, gente? Segunda coisa, da missão de Cristo está pago. A segunda coisa, tetelestai, também significava sentença executada. Sentença executada. Sentença executada era o seguinte: quando o culpado, o réu, recebia a sentença do juiz, então os soldados, as pessoas, se encarregavam de cumprir aquela sentença até o final, cumprir aquela sentença até o final. Jesus Cristo naquela cruz diz assim: está pago. Mas Jesus Cristo naquela cruz diz o seguinte: a sentença contra a tua vida, o que estava contra a tua vida, eu assumi no teu lugar. Você não é mais culpado, você é livre. Jesus Cristo disse: está consumado. Ele pagou, mas também Jesus naquela cruz assumiu o que era contra a minha vida, toda sentença contra a minha vida, toda condenação contra a minha vida. Jesus Cristo naquela cruz assumiu por mim, por você. Diga comigo: está pago. Sentença executada. Mas também tetelestai significava livres. Livres. Quando uma pessoa estava presa e ela tinha cumprido toda a sentença, todos os dias ali na prisão, quando chegava no dia que a pessoa podia sair naquela cruz, era pregado, colocado nele, colocado na parede, tetelestai. O que é? Você está livre, você pode seguir. Você está livre, você pode seguir. Naquela cruz, a angústia de Cristo, a humanidade de Cristo, mas também a missão de Cristo foi pagar pelos nossos pecados, assumir a sentença que era contra nós e dizer para mim e para você: você está livre. Você está livre para viver o propósito de Deus. Você está livre para fazer a vontade de Deus. Você está livre, o pecado não te domina. Romanos capítulo 6 diz lá que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, porque nós não vivemos mais debaixo da lei, mas por causa da graça de Cristo, por causa da graça de Cristo. Ei, você está livre para fazer a vontade de Deus. É impressionante, quando nós recebemos a graça de Deus, recebemos perdão. Quando nós recebemos a graça de Deus, recebemos a sentença que era contra mim, Jesus Cristo assumiu. Mas quando recebemos a graça de Deus, nós estamos livres. Livres. Dois tipos de liberdade: um, porque Jesus Cristo me perdoou, e outro, porque você se perdoa. Se Deus, que é Deus, te perdoa, escute isso. Quem sabe você precisa ouvir essa palavra. Se Deus, que é Deus, te perdoa, quem somos nós para não nos perdoar? Quem somos nós? Eu não sei contra a tua vida está, não sei o que é que está contra, pastor, mas você não tem noção do que eu fiz, você não tem noção do que é que eu penso, você não tem noção como é que eu estou. Ei, Jesus te perdoou. João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas também há uma necessidade de, nesta manhã, você dizer: se está pago. Se eu não estou mais condenado, se Deus me ama, eu vou me permitir de viver uma vida nova. Ah, querido, é algo que a gente fala aqui na nossa igreja, e é verdade, isso afirma na palavra de Deus. Quando Deus olha para mim, para você, Ele olha para mim, para você, e Ele diz assim: olha, você não é esse pecado. Escute, você não é esse pecado, você não é esse erro. Ei, pode ter algumas fotos na sua vida meio complicado, mas está publicado já no Instagram, já está publicado no Facebook, todo mundo já conhece algumas fotos, mas Deus diz assim: você não é essa foto, você é um filme. O filme que Deus tem para a tua vida é muito maior, é muito maior, é muito maior. Já foi pago, a sentença já foi cumprida. Ei, você está livre para você viver o melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A quarta coisa que o está consumado significa vitória. Diga comigo: vitória. Vitória significa pago,
sentença executada, livres à missão de Cristo. O que Jesus Cristo cumpriu naquela cruz? Pagou os nossos pecados, cumpriu a sentença que era contra mim e a sua vida, nos deixou livre, mas também nos deu a vitória. Quando as pessoas entravam nas batalhas, soldados, comandantes, todo aquele exército começava a guerrear, e quando a vitória era decretada, quando eles ganhavam a vitória, eles começavam a gritar: Tetelestai, 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 nós ganhamos, somos vitoriosos, somos vitoriosos. Ah, gente, parece uma coisa louca, parece uma coisa louca. Não sei se foi de forma intencional, mas o diretor do filme realmente mostra o que Isaías fala sobre Jesus Cristo. Alguém olha nesse filme, vê Jesus todo inchado, o olho todo revirado, todo deformado, a pessoa de Jesus escrita pelo livro de Isaías, pelo profeta Isaías, diz assim: olhamos para o seu rosto e não vimos formosura nenhuma. Noutra tradução, diz assim: olhamos para Jesus e ele era completamente feio, completamente deformado. É uma loucura assim. Jesus venceu. Como? Jesus venceu. Gente, quando Jesus diz está consumado, quando ele entrega o seu espírito, ou seja, as últimas palavras de Jesus: pago, sentença, se você está livre, mas vitória, gente, vitória. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele venceu a morte não tinha mais poder sobre Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Todo mundo deve ter pensado: olha, puxa vida, eu acreditava tanto em Jesus, eu esperava tanto em Jesus, ele era a minha esperança, morreu, acabou. Não acabou coisa nenhuma, ali que começou. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu na cruz pela minha vida e pela sua vida. Os seus pecados são pagos, sentença contra a tua vida, Jesus Cristo cumpriu. Ei, você está livre, mas também no nome de Jesus você é mais do que vencedor. Você tem autoridade, sim. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Esperança tem nome, transformação tem nome, ei, alegria tem nome, paz tem nome. O nome é Jesus Cristo de Nazaré. Se aquele que venceu a própria morte, se o que venceu a própria morte, ele é digno de confiança. Gente, tem muita gente na história que fez coisas maravilhosas, fantásticas. Se você lê Gandhi fez coisas maravilhosas, escreveu coisas maravilhosas, inspirou muita gente. Você vê na história quantas pessoas tiveram histórias maravilhosas, inspiraram pessoas. Buda, e você vai ver quantas pessoas religiosas. Mas se você for lá no túmulo de Gandhi, os ossos deles estarão lá. Se você for lá no túmulo de Buda, os ossos deles estarão lá. Uma pessoa incrível, fantástica, Madre Teresa. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Mas você vai lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus, e diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Às vezes as pessoas perguntam para mim: como é que você acredita em Jesus? Eu disse: eu acredito em Jesus por duas coisas. É algo espiritual, mas é algo lógico, inteligente. Quem crê em Jesus é uma pessoa inteligente, porque diz assim: cara, o único que disse eu vou morrer e vou ressuscitar, o único que disse assim eu vou morrer hoje, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ele é digno de confiança. Confiar em Jesus também é inteligente. Aquele que venceu a morte é digno de ser confiado por mim e por você. Amém, gente? As últimas palavras de Jesus. Lucas registra 23, no Lucas 23, 46 diz assim: Jesus bradou em alta voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Tendo dito isso, expirou. A dor de Cristo,
a humanidade de Cristo, a missão de Cristo e a entrega de Cristo. A entrega de Cristo. Jesus ensina para a minha vida e para a sua vida. Se Ele ali, no seu auge, no auge da crucificação, Ele se entrega ao Pai, é um convite para mim e para você, a gente depender de Deus. Jesus Cristo, por que Ele se entrega totalmente ao Pai? Porque durante toda a vida de Jesus era normal a dependência do Pai. Gente, nós precisamos depender mais de Jesus. Nós precisamos nos entregar mais a Jesus. E entregar literalmente tudo. Tudo. Há um convite para a gente se entregar. Ai, pastor, mas eu entrego tudo a Deus. Tudo da minha vida está entregue. Tudo eu confio em Jesus. A minha pergunta é, literalmente é? Deixa eu colocar aqui uma história. Uma parábola. Conta-se que um alpinista estava numa missão de chegar no cume de uma montanha, e ali estava escuro, muito frio, ele sozinho ali, praticamente sem enxergar nada, subindo, de repente acontece algo, os pinos começam a cair, ele começa a descer, velocidade, os pinos soltam, ele começa a descer em velocidade, de repente ele para literalmente e fica no ar, parado. E ele literalmente sem poder fazer nada, não consegue fazer nada, simplesmente ficar ali parado e começa a gritar: alguém me ajude, alguém me ajude, alguém me ajude, tem alguém me escutando, tem alguém me escutando? Assim, eu estou te escutando. Quem é você? Deus. Sério, sou eu, Deus. Não, estou falando sério, quem é você? Deus, você não me chamou? Você não pediu ajuda? Deus, Deus, então me ajuda. Eu estou aqui para ajudar. Deus, o que eu faço? Ele disse assim, corta a corda. Corta a corda. Eu disse, não, peraí, sério, estou precisando de ajuda. Eu disse, sou eu, Deus. O que eu faço? Eu disse, sério, cara? Corta a corda. E aí comenta-se que ele perguntou, tem outra pessoa para me ajudar? Essa história dessa parábola conta-se que no outro dia aquele alpinista foi encontrado morto, praticamente menos de 2 metros da terra. E ele não cortou a corda, e porque ele não cortou a corda, ele morreu. Que corda está segurando na tua vida e Deus está dizendo assim, filho, corta a corda? Não, Senhor, isso não. Me pede qualquer coisa, mas isso não. E o Espírito Santo está dizendo assim, filho, corta a corda. Mas eu quero saber o que é que vai acontecer. Ei, escute. Olha para cá, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus não te chamou para te explicar todas as coisas que vão acontecer na sua vida, mas Deus te chamou para você obedecer tudo que Ele disser para você fazer. Dizer mais uma vez, nem sempre nós iremos compreender tudo da nossa vida, mas precisamos obedecer em tudo a Deus. Qual é a corda que você precisa cortar hoje? Qual é a corda que está te segurando hoje? E Jesus já diz, solta a corda. Se eu me entreguei completamente ao Pai, solta a corda, corta a corda, se lança aos pés, se lança nos braços de Jesus. Essa é a vitória da cruz. Pela sua dor Ele assumiu o meu pecado, pela sua humanidade Ele reconhece quem nós somos, pela sua missão Ele pagou, Ele nos livrou, nos deu vitória e pagou toda a sentença na nossa vida. Nas suas últimas palavras assim, Pai, nos seus braços, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem sabe essa é a palavra que você precisa para a sua vida hoje, e você começar a viver o terceiro dia, que é ressuscitar em Cristo Jesus. Amém?